Há noites em que o sono chega como um refúgio para o corpo cansado, mas há também aquelas madrugadas em que o espírito se torna mais sensível, mais aberto, mais conectado com o céu. E é nesse estado sagrado, entre o sono da carne e o despertar da alma, que Deus escolhe falar com seus filhos por meio dos sonhos. Ele não depende da luz do dia para se revelar. Ele não precisa de púlpitos, microfones ou multidões para comunicar sua vontade. Ele pode usar o silêncio da noite, a fragilidade do descanso, para sussurrar o eterno ao coração dos escolhidos. Porque o Espírito não dorme. Ele vela, ele ministra, ele revela. E quando ele fala em sonhos, algo dentro de nós desperta de uma forma que nunca mais conseguimos ignorar. Por isso, se você tem sentido que os seus sonhos têm carregado mensagens diferentes, se acorda com o coração inquieto, com imagens que não se apagam, talvez seja Deus tentando te alcançar. E para te ajudar a discernir esses momentos, aqui estão os tipos de sonhos que Deus usa para falar com os escolhidos. Sonhos que carregam sinais, direções e revelações e que nunca vêm por acaso. 1. Sonhos de advertência. Esses sonhos chegam como alertas da parte de Deus. Muitas vezes, eles causam inquietação, medo ou um sentimento de urgência ao acordar. Não são pesadelos comuns. São visões espirituais em que Deus mostra situações perigosas, pessoas que representam ameaça ou caminhos que levam à destruição. O escolhido que os recebe costuma acordar com o coração acelerado, como se algo grave estivesse por acontecer. Mas o propósito não é causar pânico, é proteger. Deus revela o que está escondido. Ele mostra as armadilhas antes que o inimigo as dispare. Ele antecipa o mal para que o escolhido possa orar, se afastar ou mudar de direção. Sonhos de advertência são como cartas do céu dizendo: eu estou vendo o que você não está. Confie em mim. Eles vêm quando estamos prestes a tomar decisões erradas, nos envolver com pessoas erradas ou cair em situações que trariam grandes danos. Esses sonhos mostram a bondade de Deus, que prefere interromper o nosso descanso a ver a nossa ruína. E quem é sensível à voz do Espírito aprende a orar depois de cada sonho assim, buscando discernimento, jejuando, pedindo sabedoria para obedecer ao alerta antes que seja tarde demais. 2. Sonhos de revelação espiritual. São sonhos que abrem os olhos da alma. O escolhido vê o que não conseguiria enxergar com os olhos naturais. Deus usa esses sonhos para revelar o mundo espiritual, mostrar batalhas invisíveis, ações de anjos, guerras contra demônios ou até mesmo a presença do próprio Espírito Santo operando. Muitas vezes, a pessoa sonha que está orando, lutando, chorando ou adorando em cenários celestiais ou espirituais. E ao acordar, sente que viveu algo mais profundo do que um simples sonho. Esses são sonhos de visão. São portais para realidades que não se explicam, mas se sentem. Deus os usa para despertar a intercessão, ativar dons e mostrar ao escolhido que ele não está só. Há uma guerra acontecendo em seu favor. Há um mover espiritual acontecendo além do que se vê. E quando você sonha com esses sinais, é porque está sendo chamado para se posicionar, para orar mais, para buscar mais. O céu está te recrutando para batalhas espirituais que exigem maturidade e entrega. Esses sonhos geralmente precedem mudanças espirituais profundas. Por isso, não os ignore. Eles são mais reais do que muitas conversas que você tem acordado. 3. Sonhos proféticos. Esses sonhos revelam o que ainda vai acontecer. Podem mostrar acontecimentos futuros, promessas que ainda vão se cumprir, ou até tragédias que estão para vir, caso nada seja feito. Sonhos proféticos são dados aos escolhidos porque eles têm sensibilidade e responsabilidade espiritual. Deus confia neles para entregar mensagens, interceder, alertar e agir. Muitas vezes, o sonho mostra algo que só será compreendido com o passar do tempo. Pode vir em símbolos, metáforas, cenários que parecem confusos no início, mas tudo carrega um significado profundo.
Quem recebe sonhos proféticos sente que carrega um peso diferente, o de guardar algo sagrado até a hora certa. E quando a profecia começa a se cumprir, o coração do escolhido treme, porque ele entende que aquilo não veio da mente, mas de Deus. Sonhos assim precisam ser anotados, orados e confirmados. Porque não se trata apenas de saber o futuro. Trata-se de estar preparado espiritualmente para quando o futuro chegar. E quando Deus confia esse tipo de revelação a alguém, é porque está levantando intercessores, atalaias, sentinelas que vêm antes dos outros para proteger, edificar e guiar o povo. 4. Sonhos de direção. Esses sonhos vêm quando o escolhido está em dúvida, sem saber que caminho tomar. Podem ocorrer antes de uma decisão importante, como mudar de cidade, aceitar um trabalho, entrar em um relacionamento ou assumir um chamado. Deus, então, usa o sonho como um GPS celestial, mostrando qual porta seguir, qual lugar evitar, ou até mesmo qual atitude tomar. Pode ser um caminho iluminado que surge no sonho, uma pessoa que fala com você, ou uma sensação de paz ao seguir determinada direção. Muitas vezes, o Espírito Santo usa até pessoas conhecidas na linguagem do sonho para representar conselhos divinos. Quem sonha com esse tipo de direção acorda com clareza. Sabe o que fazer, mesmo que ainda não saiba explicar como sabe. É o Espírito confirmando aquilo que o coração já pressentia. Esses sonhos mostram o cuidado de Deus com cada passo dos seus filhos. Ele não quer que você ande às cegas. Ele quer te guiar. E quando ele fala em sonho, é porque deseja evitar caminhos errados que trariam consequências pesadas. Então, quando um sonho te mostrar algo com clareza, ore, confirme com a palavra. Ouça a paz no teu interior, porque Deus não é Deus de confusão. Ele fala com sabedoria, e a sua direção sempre traz alívio e convicção. 5. Sonhos de intimidade com Deus. Esses são os mais doces e inexplicáveis. São sonhos em que o escolhido sente a presença de Deus como nunca sentiu antes. Pode sonhar com Jesus, com momentos de adoração, com palavras de amor que tocam profundamente o espírito. Muitas vezes, a pessoa acorda chorando, quebrantada, cheia de paz ou completamente impactada. Não consegue descrever o que viu, mas sabe que foi visitada pelo céu. São sonhos que renovam a fé, curam feridas, restauram a esperança. Eles vêm quando a alma está cansada, quando o coração está fraco, quando o espírito precisa de abraço. Deus, então, entra no sonho e abraça com sua presença. Ele não dá resposta. Ele se dá. Ele mostra que está perto, que se importa, que conhece os sentimentos mais secretos. Esses sonhos são encontros. São toques da eternidade em meio às noites escuras. E quando um escolhido sonha assim, nunca mais volta a ser o mesmo. Porque sentiu Deus, viu Deus, foi tocado por Deus. E isso marca para sempre. 6. Sonhos com batalhas espirituais. Você sonha que está lutando, fugindo, enfrentando forças invisíveis. Às vezes, vê demônios. Outras vezes, sente uma opressão terrível. Mas no final, você ora, clama e vence. Esse tipo de sonho revela o que está acontecendo no mundo espiritual. São lutas que você não vê com os olhos, mas que sua alma sente. E o Espírito Santo te mostra no sonho para que você tenha consciência de que não está lutando contra carne ou sangue. É guerra espiritual. Esses sonhos te chamam para a intercessão, para o jejum, para a resistência. Eles dizem, não pare, continue lutando. Você já está vencendo onde ninguém vê. 7. Sonhos com pessoas específicas. Você sonha com alguém que não via há muito tempo. Ou com alguém que está passando por uma luta. Ou com alguém chorando, pedindo ajuda, ou até mesmo morrendo. Esses sonhos são intercessão. Deus te mostra a dor do outro, para que você ore por ele. Às vezes, é alguém que está em perigo e precisa da sua oração. Outras vezes, é alguém com quem você precisa se reconciliar. Deus fala sobre relacionamentos por meio dos sonhos.
Ele mostra quem precisa de perdão, quem precisa de cuidado, quem precisa ser liberto, e ele usa você como canal. Quando você acordar desse tipo de sonho, ore por essa pessoa. Deus te confiou aquele nome. Se você já teve algum desses sonhos, não ignore. Anote, ore, busque confirmação, porque Deus ainda fala. E muitas vezes, Ele escolhe a madrugada, quando tudo se cala, para que só a voz dele seja ouvida. E se essa mensagem tocou o teu coração, eu te convido agora a deixar o teu gostei e se inscrever no canal. Tem muitas pessoas precisando entender que os sonhos que estão tendo não são só devaneios, são chamados. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir, porque talvez o próximo sonho já está a caminho. E Deus ainda fala com quem está disposto a escutar, até mesmo enquanto dorme.